Bom dia, na paz do Senhor. Dia de bênção, dia de vitória para você e para sua família. Apesar das dificuldades, que todo ser humano enfrenta, e são necessárias as frustrações, as lutas, as batalhas do dia a dia, porque nos fazem crescer, nos fazem chegar mais perto de Deus e nos fazem aprender, amadurecer e crescer. E todos passam por dificuldade. Eu acabo de vir de um velório de uma pessoa muito querida da cidade. Não tive o prazer de conhecê-la, de conviver com ela, mas testemunhas que um exemplo de vida, de uma mãe, de uma avó, de uma esposa, de uma serva de Deus, coerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Ali eu fiquei pensativa, se é que eu posso dizer, eu fiquei pensando sobre a morte. E é o fim de todos, ricos, pobres, pretos, brancos. Ela não escolhe, ela virá para todos, grandes e pequenos. Eu comecei a pensar que ali dentro daquele cemitério tem pessoas de todas as idades. Eu, na hora que vir embora, vim observando a natureza e, se é que eu posso dizer, pensando na cara carrancuda, a feição fria, feia da morte. Ela nos rouba a alegria, porque ali dentro eu trouxe à memória os momentos que vivi com os meus pais. Mas também agradeci a Deus pela oportunidade de ter me dado pais tão maravilhosos. Pais maravilhosos. Eu não consigo mensurar o que eles foram para nós. Figuras de caráter, de fidelidade a Deus e aos pares. E eu vim bem triste, cabeça baixa, pela condição, pensando que não tem como evitarmos. Quando for contada a nossa senha, porque a palavra diz que os nossos dias foram contados por Deus, estão escritos. Então, quando contar a senha, seu dinheiro, meu dinheiro, sua faculdade, minha faculdade, não vou impedir de a gente ir embora. E aí restará só lembranças, boas ou más. E vim triste por essa condição, não pela morte da irmã Nária, nem dos meus pais, mas pela condição que ela nos rouba a alegria, nos tira o prazer de estar com quem nós amamos. E quando eu chego aqui na praça da cidade, eu olhei para o alto e vi uma palmeira tão alta. E o que me chamou a atenção foi atrás dela o cenário, aquele céu límpido e azul. E automaticamente veio à minha memória, há um Deus glorioso por trás disso tudo. Há um Deus soberano que nos criou e tem o melhor para nós. Aqui é um período, aqui tudo se finda. Porém, a eternidade com Ele ou sem Ele, isso é fato. Todas as profecias bíblicas, a maioria se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras serão escatológicas, se cumprirão no futuro. Até os impérios que foram profetizados por Daniel, João, no Apocalipse,
aconteceram, caíram, se levantaram outros e virá, né, o governo de Cristo, o último governo humano. Aliás, o último governo que não será mais humano, o governo de Cristo. E quando eu me deparo com esse cenário lindo, esse céu límpido e azul atrás, me veio uma palavra à memória, que está lá no livro de 1 Coríntios, Paulo escrevendo. E ele disse assim que, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra? A de Deus, inspirada por ele. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis ou constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu me alegrei tanto e fiquei feliz, porque Paulo explica que ela será tragada. Aleluia! E ele diz que quando eu olho para a palavra do Senhor, que graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, e que a morte foi tragada pela vitória, a base central do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. E ele é o caminho para a vida, ele é a porta para a vida eterna. E me encheu de alegria, porque aqui é um período, aqui vai se findar. Porém, a eternidade é para todos sempre, ele garante pela sua palavra, e a palavra dele é fiel, nunca caiu nada por terra. Se cumpriu, está se cumprindo e cumprirá cabalmente no tempo determinado por ele. Então eu me alegrei, porque meus pais me ensinaram que um dia esse corpo corruptível, perecível, vai se revestir, Paulo está dizendo, da incorruptibilidade. Um dia, quando nós adentrarmos aos portões celestiais, esse corpo material não entra lá, carne e sangue não entra, mas seremos transformados, porque Cristo venceu a morte por nós. E ela será o último inimigo a ser vencido. Será lançada no lago de fogo, junto com o anticristo e o falso profeta. Então eu me alegrei, porque ela foi tragada. Cristo ressuscitou, cumpriu a sua palavra. Ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. E todos aqueles que vierem a mim, ele diz, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É palavra da verdade. É a palavra de quem é a própria verdade, de quem é a vida, de quem ressuscitou o terceiro dia para trazer vida e vida com abundância para cada um de nós que crermos no seu nome. Ele é maravilhoso. Ela vai ser vencida, aleluia, para todo sempre.
Porque quando ele ressuscita, ele venceu ela. Mas ainda estamos na condição de enfrentá-la por enquanto por aqui. Mas um dia a morte será lançada no lago de fogo. E nunca mais dor, nunca mais separação, nunca mais tristeza, nunca mais lágrima. Lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor, tristeza, angústia, lá não tem mais. Aliás, nem o sol entra lá, a Bíblia diz, porque a própria glória de Deus clareia o lugar. Tem noção da magnitude da presença de Deus? Então Jesus venceu a morte por nós. O ponto central do evangelho, do cristianismo, é a ressurreição de Cristo. A morte não segurou ele lá. No terceiro dia, como havia dito, ele sai para fora. E subiu aos céus, voltou para o seu lugar, mas deixou o Espírito Santo para consolar, para confortar, para alegrar. Então, seja o que você estiver passando hoje, agora, dê espaço para o Evangelho de Cristo, dê espaço para Jesus, porque Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a luz que clareia o nosso caminho. Ele é a porta da salvação, porque é fato, a eternidade vai acontecer, é verdade. Com Cristo, alegria plena, vitória para sempre, corpo transformado, incorruptível, como Paulo diz. Corpo glorificado, que é o último estágio, biblicamente falando. Mas sem Cristo é tormento eterno, sem Cristo é choro eterno. Sem Cristo, a Bíblia declara que vão pedir a morte, aqui a gente foge dela. Mas aqueles que forem lançados lá, no lago de fogo, sem Cristo, vão pedir a morte, a Bíblia diz, mas não tem mais, porque ela foi lançada no lago de fogo. É choro, ranger de dente, tristeza, gritos de horror por toda a eternidade. Ao passo de que quem aceitou Jesus, que entrou pela porta, não é religião, Jesus. Ao passo que quem entrou pela porta, que é Jesus, terá o gozo eterno, vida para todo sempre, alegria para todo sempre, corpo incorruptível. Paulo diz que nós vestiremos da incorruptibilidade. Por isso que ele diz, eu combati o bom combate. Agora eu só estou aguardando a coroa que o justo juiz me prometeu. E um dos atributos dele é justo, justiça, bondade, misericórdia, amor, verdade plena em todo sentido. Ele é a verdade, não é uma verdade. Ele é a verdade, a vida. E ele é o caminho que nos liga a Deus. Ele é a porta da salvação, a porta da arca. Então eu vim cabisbaixa, triste, porque comecei a lembrar dos meus pais, da comida que ele gostava, que a minha mãe gostava. Subi cabeça baixa, pensando agora, né? Cada um vai para sua casa, vai vivenciar o luto, alguns de uma maneira mais fácil, outras de uma maneira mais difícil. Mas temos que elaborar, né? E aí eu me deparo com aquela palmeira que eu vou até postar para vocês. E aquele cenário lindo, aquele céu límpido atrás. E o Espírito Santo me confortar dizendo, olha, a morte foi tragada. Cristo venceu ela. Ele ressuscitou.
É o ponto crucial do Evangelho, ele cumpriu a sua palavra. Ele está vivo, à direita de Deus, intercedendo por você, por todos aqueles que se chegam a Ele. Ele é o caminho para a vida eterna, para a vitória, para a incorruptibilidade desse corpo. E aí eu me alegrei, porque o Espírito Santo trouxe uma paz, uma calma. E eu me alegrei tanto, que aí eu parei de chorar. E fiquei contemplando aquela beleza. E cheguei aqui, peguei a Bíblia para ler esse versículo que Paulo escreve. E aí meu coração se encheu de alegria. Os meus pais estão guardados, assim como a serva de Deus também está guardada. E todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus ressuscitarão com um corpo incorruptível. E os que estiverem vivos, na ocasião da sua vinda, seremos transformados, vestidos da incorruptibilidade e juntos, mortos ressuscitados em Cristo, transformados, e os que ficarem transformados, adentraremos aos portões celestiais. Com miríades de anjos, e Deus o Pai, e Filho, o noivo amado, à espera do cortejo nupcial, à espera da igreja entrando juntos, vivos transformados, mortos em Cristo transformados e juntos chegando ao céu para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Fique com essa palavra. Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou e ela foi tragada pela vitória. Quem é Cristo? Ela não tem mais poder sobre a nossa vida, porque Jesus disse que nós adentraremos aos portais celestiais. Ele venceu por mim e por você. Cristo venceu. Cristo é vida, Cristo é a vitória, Cristo é a alegria, Cristo é a nossa salvação. Um grande beijo no teu coração. Então, olha para o céu, olha por tudo aquilo que Ele criou, com a perfeição. A gente acha belíssimo que foi corrompido pelo pecado. Imagina no original. Imagina o nosso corpo mortal, corruptível, se vestindo da incorruptibilidade. Deus é maravilhoso. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a tua família. Viva a vida, confie no Senhor, ame, perdoa. Sabe por quê? Porque vale a pena. Porque o Espírito Santo me encheu de alegria quando me trouxe à memória esse versículo. Onde está a tua vitória, morte? Onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. Jesus vive, Jesus ressuscitou, Jesus está à direita de Deus, o único intercessor entre Deus e os homens, o único que morreu e ressuscitou. E está vivo à direita de Deus, cumpriu a sua palavra, que o terceiro dia ressuscitaria para nos vestir da incorruptibilidade, para nos ajudar, nos amar, nos guardar, nos proteger. E quando nós partirmos daqui, encontraremos com Ele lá. Deus te abençoe e te guarde. Um domingo de vitória, um domingo de bênção para você. Fica com esse versículo. 1 Coríntios capítulo 15. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória, que é Cristo Jesus. Cristo vive, e porque Ele vive, você pode crer no amanhã, né? É assim um pedacinho desse louvor. Sabe por que eu canto também? Porque Jesus me curou. Câncer na garganta, e eu tinha medo de não poder falar. Então eu vou cantar um pedacinho para você. Em gratidão a Ele, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando chegar o dia, chegar a hora de eu ir embora, eu vou convicta de que a minha vida está nas mãos dele. Viva com intensidade. Viva a vida com responsabilidade. Viva a vida em Jesus Cristo.